Informação independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Boa noite, está começando agora mais um programa Jornalismo e Cidadania, transmitido ao vivo aqui pela sua AltV. Hoje é quinta-feira, dia 31 de maio de 2012. Eu sou João Gabriel e aqui comigo estão os meus colegas de equipe, Maurício Sabará. Boa noite, João. Boa noite, internautas. Mais um programa começando e vou falar de uma falha minha na semana passada, porque tive a honra de fazer a apresentação do programa junto com meu amigo Denilson, né? O João Gabriel não estava. Confesso que fiquei um pouco nervoso no dia, mas felizmente escolheu bem, né, Denilson? Sim. E na semana passada eu havia comentado sobre o estádio Allianz Arena de Munique, só que eu me enganei o ano da Copa. Eu falei 2010, foi 2006. Todos sabemos que a Copa do Mundo de 2010 foi na África do Sul. Desculpe pela falha. Tá aí a errata do Maurício Sabará. Boa noite, Denilson. Boa noite, João Gabriel, Maurício, Marcelo, amigos. Mais uma semana, mais um programa, com a graça de Deus, mais um Jornalismo e Cidadania. Tá certo. E nosso companheiro Marcelo Damasceno, que na semana passada também faltou. E aí, Marcelo? Presente nessa quinta-feira. Boa noite, João. Boa noite, Denilson, Maurício. Boa noite, internautas. Estamos aqui para mais um Jornalismo e Cidadania. Tá certo. O Marcelo também foi abduzido por alienígenas na quinta-feira passada e não pôde comparecer ao programa. Vamos às notícias da semana com Denilson Peroso. E aí, Denilson, o que a gente tem para comentar? Notícias complicadas. A primeira delas, essa semana, foi a questão da possível pressão que o ex-presidente Lula teria feito sobre o ministro do STF, Gilmar Mendes. Então, saiu uma reportagem na revista Veja que o Lula teria pressionado o ministro Gilmar Mendes para que não fosse votado o nosso tão falado mensalão. Então, o Lula teria ameaçado, direta e indiretamente, o ministro Gilmar Mendes. Só que o que acontece? São 3 detalhes. Primeiro, eu não duvido que o Lula tenha feito isso, que no mundo da política realmente tem pressão e não existe, na verdade, e o PT não quer que seja julgado o mensalão agora. Isso é um detalhe. O segundo detalhe, o Gilmar Mendes também não é uma figura de bem, não é um cara muito confiável. Já visto que o outro ministro, o Joaquim Barbosa, teria feito ofensas para ele já lá no STF. E, final das contas, a revista Veja que publicou essa reportagem. A revista Veja, cá entre nós, no meio jornalístico, também não tem um bom conceito. Não é assim, fique para cada um tirar suas conclusões, não é verdade? Afinal, ninguém é santo. Exatamente. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Pois é. Outro tema complicado, um tema muito mais grave, né, que ocorreu, me parece que foi ontem, né, essa questão da possível execução de alguns policiais da rota teriam executado alguns criminosos que seriam ligados a uma facção criminosa aqui de São Paulo. Então, inclusive, alguns integrantes da polícia já foram presos, né, João, a gente viu na internet agora há pouco. Isso repercutiu muito também, que alguém teria visto essa execução, ligou na hora e a corregedoria da polícia agiu e prendeu esses policiais. E é um tema complicado também.
Parece que teve um desdobramento esse caso, né? Houve uma represália por parte do crime organizado. Exatamente. Que decretou um toque de recolher na cidade de Tiradentes e fez com que o comércio da comunidade baixasse as portas. Eu devo dizer aqui que com esse tipo de situação eu temo pela população da cidade de Tiradentes, porque o nosso governo estadual ele tem um histórico de reações desproporcionais quando ele é cobrado pela opinião pública na hora de mostrar poder no combate ao crime. E eu temo que a reação da Polícia Militar Paulista na cidade de Tiradentes venha em forma de operações abusivas e que acabe atingindo pessoas não ligadas ao crime organizado, inclusive. Tomara que não, né? Esperamos que isso seja esclarecido, né, para o bem da opinião pública, porque realmente você tem a polícia, você tem os criminosos, mas assim, não é assim que se resolve, né? Verdade. E um outro tema complicado e interessante, que até o próprio Marcelo Damasceno gostaria de dar uns pitacos, a USP dá o primeiro passo para a adoção de cotas raciais. Tema também bastante, né, gera muita polêmica, né, Maurício? E eu acho complicado o que acontece. A Universidade de São Paulo acaba de dar o primeiro passo para a adoção de cotas raciais na seleção de alunos. Por aclamação, a congregação, em reunião realizada na tarde desta quinta-feira, recomendou ao Conselho Universitário para que adote as cotas raciais. Então, é um tema complicado, um tema polêmico, até pela dificuldade que se tem no Brasil de definir a etnia de algumas pessoas com um grau de miscigenação muito grande. Exatamente. A gente tem, parece que opiniões, não sei se exatamente a respeito desse assunto, mas temos opiniões da nossa audiência aqui no chat com o Marcelo Damasceno. E aí, Marcelo? João, a repercussão foi rápida, igual a ação do governo do estado de São Paulo sobre o caso da cidade de Tiradentes, na zona leste de São Paulo. O Alan, de Araçariguama, comentou a seguinte notícia que o Denilson acabou de falar. Essa discussão entre Gilmar Mendes e o ex-presidente Lula. Só que o ponto principal do comentário do Denilson que ele pegou, diz que o ministro Joaquim Barbosa, que foi indicado pelo Lula ao Supremo, não teve rusgas com o Gilmar Mendes, mas sim com o César Peluso. Não, teve com o Gilmar Mendes, sim. Houve sim uma implicância entre os dois, recente. Com o Gilmar Mendes foram discussões de ações dentro do próprio Supremo. Mas não extra, como ocorreu com o Gilmar Mendes e César Peluso. Não, eu respeito o nosso querido internauta, mas houve também. Tanto é que o Joaquim Barbosa, na época, ele disse em alto e bom som que o Gilmar Mendes ele andava acompanhado de capangas no estado do Mato Grosso. Então, caro amigo, eu respeito sua opinião, tudo, mas se você pesquisar um pouco mais no tempo no STF, você vai perceber que houve um atrito, uma discussão bem acalorada entre o Joaquim Barbosa e o Gilmar Mendes. Já faz algum tempinho, mas houve sim. Bom, eu sei que essas novelas aí da política, todas elas têm o seu último capítulo numa pizzaria. As cotas. Mais um comentário aí sobre as cotas no nosso chat aqui, Marcelo Damasceno. Não colocaria como um comentário do chat, mas sim um comentário pessoal. Minha opinião em relação às cotas. Todo mundo alega que é uma dívida paga com o pessoal, os ex-escravos do Brasil. Mas será que naquela época os ex-escravos, quando foram libertados pela princesa Isabel, queriam exatamente acesso à universidade? Queriam exatamente acesso ao estudo? Ou eles queriam moradia e trabalho, duas coisas que eles não tinham naquela época? Pagar uma dívida tão antiga, cedendo cotas agora a um país, como o João mesmo falou, que não tem como definir a sua etnia, sim, um país de mestiços, que somos hoje, não tem como dizer, podemos colocar uma cota para uma determinada parcela da população, sendo que grande maioria dela tem sangue negro correndo em suas veias. Então, quer fazer política de cotas? Adote uma política do ensino fundamental, o ensino de base. O país hoje sofre em várias cidades com a questão de falta de vagas em creches. O país sofre com escolas sem qualidade. O país sofre com material didático que chega depois do ensino do primeiro dia de ano letivo.
Então, adote primeiro ações para corrigir essas falhas no ensino de base, para depois pensar em cotas. Porque hoje temos brancos, negros, japoneses, índios e mestiços morando em uma favela, necessitando de ter acesso à universidade para todos. Então, pensa governo federal, municipal e estadual, façam ações conjuntas e dê acesso à educação de base para todos, desde os primeiros anos, se eu não me engano, a partir dos 4 anos que a criança entra agora, né, na creche. Então, pensa primeiro nesse atendimento, melhora a base, depois pensa na universidade. Esse é o meu comentário. Olha, eu acho que é visível que a população negra, ou parda, como alguns órgãos costumam definir parte dos negros brasileiros, sofre com problemas sociais num nível um pouco maior do que a parcela branca da população, por motivos históricos, né? A taxa de homicídios é maior entre negros do que entre brancos, por exemplo. Mas eu acho muito ingênua essa visão de que esse tipo de iniciativa de cotas raciais vai reverter esse quadro. Porque aquele negro que é vítima de homicídio na periferia não é o negro que está pleiteando uma vaga na faculdade. Muitas vezes ele não terminou nem o ensino médio. Então eu receio que esse tipo de cota ele vai favorecer justamente aquela minoria da população negra que atingiu a classe média, que teve uma boa educação e que não precisaria de uma cota, porque pode competir de igual para igual com os demais alunos no vestibular de uma grande faculdade. Então isso vai ser uma maquiagem, vai parecer que estão favorecendo pessoas oprimidas, quando na verdade essa medida vai favorecer pessoas muitas vezes da classe média com aparência de oprimido, se é que vocês me entendem, recorrendo a um estereótipo aqui, e vai servir de argumento até para pessoas racistas que vão se valer dessa iniciativa para alegar que o lugar de um negro, por exemplo, não é dentro da universidade. Sim, isso já está acontecendo em algumas universidades. Eu acho que é como o Marcelo falou, esse tipo de política ele tem que ser pensada lá na base e nos lugares mais carentes. A gente tem comentários aí no chat, Marcelo? Vejam, ainda em relação às cotas. A Lia, ela comenta que a ideia das cotas para negros faz parte das chamadas políticas de ação afirmativa, que são políticas que visam ampliar o acesso da minoria a todos os setores sociais. Sim, eu concordo. São políticas que visam ampliar o acesso das minorias. Só que eu acho que esse formato está um pouco equivocado, apesar de eu achar que é bem intencionado, está um pouco equivocado, até porque ele é baseado num modelo norte-americano, que é um país que tem uma realidade um pouco diferente da nossa. Eu acho que caberiam alguns ajustes aí nessa política. Bacana. Vamos chamar a primeira matéria, João, do dia? Positivo. Nosso querido... É o do Maurício Sabará que entra agora? Isso, a matéria com o maior jogador da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, Ademir da Guia. Vamos ver a matéria? Bom, estamos agora ao lado do mais que merecido busto do grande Ademir da Guia. Busto esse inaugurado no dia 19 de dezembro de 1992, Ademir. É uma homenagem mais do que merecida, né? É verdade, nós conseguimos jogar futebol durante 20 anos, 16 aqui no Palmeiras, e merecer essa honra eu acho que é muito bom. Que bom. Além do busto do Ademir da Guia, temos também outros, né, Ademir? Temos nossos amigos aqui do lado. Exatamente. Junqueira, né? Junqueira, campeão paulista brasileiro, né? Um destacado jogador dos anos 30 e 40, né, Ademir? Exato, um pouco mais antigo, né? Uma homenagem também muito merecida. O Valdemar Fiume está aqui do nosso lado. E o grande Valdemar Fiume também, que foi, no caso, inaugurado em outubro de 59 também. Outro grande jogador, né, Ademir? Muito bom jogador. Com certeza. Você chegou a conhecer o Valdemar Fiume, né? Conheci. Não vi jogar, mas conheci. O Junqueira você chegou a ver jogar? Também não tinha Não, nascido não, ainda. jogar não, perdão. Chegou a conhecê-lo. Chegou a... Maravilha.
Lembra, quem foi o jogador assim que te inspirou como jogador de futebol, aquele que você queria imitar? Ou era um estilo só seu o jogo, Lelê? Não, eu lembro muito da Copa de 58, né? Eu vi Didi jogar, eu vi o Dr. Rubens jogar no Flamengo. Depois nós tivemos aqui o Chinesinho. Então, foram jogadores que a gente sonhou ser como eles, mas que, na verdade, eu tive a oportunidade de ver Garrincha e Pelé, que acho que foram os dois grandes jogadores, foram sensacionais. Então tá certo. O Zizinho você viu jogar? Então, o Zizinho, em 57, quando ele jogou aqui em São Paulo, eu não vi. Eu sei que ele jogou no Bangu durante muito tempo, e ele foi meu técnico no Bangu em 60. Acho que foi ele e o Tim na ocasião, né? Antes foi o Tim, exato, né? Exato. Eu peguei o Tim, peguei o Zizinho, e foram realmente grandes jogadores. Então tá certo, Ademir, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço a matéria. Oportunidade de estar contando mais um pouquinho da nossa história. Bom, acabou de falar Maurício Sabará para o blog Futebol de Todos os Tempos. Do Maurício Sabará com Ademir da Guia. Foi gravado aonde, Maurício? Foi gravado no próprio Parque Antártica, matéria muito legal da qual eu fiz, tá? Ademir da Guia, como eu disse, o maior jogador da história do Palmeiras, tá? E é uma matéria que eu tive muito orgulho, ainda mais num país como o nosso, né? Onde o passado não tem o seu devido valor. Então essas matérias eu faço com muito orgulho com esses ex-grandes jogadores de futebol que, para um país ter um futuro grande, o seu passado não pode ser esquecido. Tá certo, Ademir da Guia. Eu, como corintiano, devo dizer que eu tomei um gol dele no PlayStation. Grande Ademir da Guia, que já foi vereador do São Paulo também, não nos esqueçamos, né? Tá certo. Bom, quem é a nossa convidada de hoje, Denilson? Uma satisfação em receber, inclusive acabou de chegar nossa Soninha Francini, tá? Ela é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Agradecer a presença da Soninha, a gente sabe a correria que é a sua agenda, conversamos com toda a sua assessoria hoje. Falar a verdade, eu estava até com receio de não dar tempo de você chegar, só que o César me garantiu, não, a gente confirmou, ela estará presente. Obrigado pela tua presença, vamos debater vários temas com relação à nossa cidade. Obrigada pelo convite e pela entrada auspiciosa, né? Porque eu cheguei bem na hora da Ademir da Guia. E isso pode me tirar alguns milhões de votos, mas eu sou palmeirense. Eles vão ficar, mas eu também gosto. Eu gosto de bom futebol, então já admirei o bom futebol do Corinthians, admiro demais o futebol do Santos agora, mas eu sou palmeirense. Tá certo. Isso aí, João. Tá certo. Vamos lá. Sou sim a força de vontade de torcer pro Palmeiras. O passaporte já saiu ou não? Tá saindo. Será que sai esse ano? Então, a gente, né, quem tem metrô na porta de casa vai ficando mais feliz aos poucos. Tá, falando em metrô, vamos já começar com a entrevista da nossa querida Soninha. Soninha, mobilidade urbana, você tem falado muito, né? Os debates eu tenho acompanhado. Ontem, inclusive, você esteve no debate do R7 também. Você sempre fala muito de mobilidade urbana e a sua imagem já é também associada com relação ao fato de você andar de bicicleta, você debater muito esse tema. Então, assim, já vamos começar direto ao assunto. Hoje eu demorei quase 1h30 para vir do Tatuapé para cá. São Paulo tem jeito, com esses milhares de carros e veículos que entram em circulação todos os meses em São Paulo. Ainda dá para se fazer alguma coisa com relação ao trânsito de São Paulo para ele ficar menos cruel e que a gente possa ter um pouquinho mais de qualidade de vida? Dá, e não precisa só ter uma esperança, assim, uma fé. A gente pode usar como referência outras cidades que também pareciam não ter jeito. Não só em relação à mobilidade urbana, mas em relação a vários aspectos. Então, se você vê, e até uma boa referência para isso são os quadrinhos do Will Eisner,
Se você vê Nova York no começo do século passado, você fala, bicho, não tem jeito, riscam fósforo e começa tudo de novo. Porque era uma cidade tão violenta, tão sórdida, tão desigual, tão injusta, com gangues, sabe? Com ódio entre as várias populações imigrantes, os judeus odiavam os irlandeses, abominavam os italianos, enfim. E Nova York teve jeito, bastante, né? Apesar dos problemas que ela ainda tem muitas soluções, muitas coisas funcionam bem em Nova York, como o transporte público, que a gente usa sempre como referência. Olha quantos quilômetros de metrô eles têm. Se você pensar em Berlim foi aniquilada, destruída, arrasada 2 vezes no século passado. Pela guerra, sem contar outra, mas pela Segunda Guerra e depois pelo muro, né, que causou uma fratura absurda. E Berlim hoje é uma grande cidade, uma cidade muito amigável, né? E até o regime comunista em Berlim Oriental, que cometeu muitas barbaridades, também deixou ali um legado interessante. Por exemplo, eles se propuseram a zerar o déficit de moradia. Zerar, acabou, vamos zerar, entendeu? Então, construíram muito, assim. Então, você vê que até de experiências que no todo foram muito negativas, a gente pode aproveitar algumas coisas boas. Então, São Paulo, como essas cidades, precisa passar por uma reforma profunda. Quando a gente discute mobilidade, muitas vezes fica discutindo como. Ah, tem que ir de metrô, não, de bicicleta, não, tem que ser ônibus, carro, não sei o quê. Se você não pensar em por que as pessoas se deslocam, de onde para onde, a que horas do dia, todas mais ou menos no mesmo horário, não vai ter como resolver, entendeu? Se você vê o metrô da Zona Leste, é culpa do metrô que ele está lotado até a tampa, não tem como ele engordar. Tem como arrancar os bancos para caber mais gente apertada lá dentro de pé, mas eu não recomendaria. É gente demais. É como você querer toda a partida, todo o jogo, botar 100 mil pessoas dentro do Pacaembu. Não dá. E aí o Pacaembu que tem que engordar, pô, sacanagem, o Pacaembu não comporta 100 mil pessoas, o metrô não comporta mais gente. E não é porque ele demora um século para passar. Problema é problema. Mas na rotina, na operação normal do metrô, ele não demora um século para passar. Ele passa a cada 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 90 segundos. Ontem eu peguei o 3º metrô na Serra. Até eu conseguir embarcar já era o 3º. Mas entre eu chegar e o 3º, passaram 5 minutos, entendeu? Então o metrô é sobrecarregado por quê? Porque a cidade é uma zona. Porque lá em Cidade Tiradentes, você tem um posto de trabalho para cada 47 pessoas. Portanto, as outras 46 tem que vir para cá para trabalhar. Todo santo dia. Cidade Tiradentes, Guaianazes, Itaquera, São Miguel. 2,5 milhões de pessoas vêm para o centro todo dia da Zona Leste. Mais ou menos no mesmo horário. Então, se a gente não permitir que as pessoas morem mais perto de onde já tem muito emprego, na Sé, em compensação, mora tão pouca gente que para cada um morador tem 28 empregos ali. Entendeu? Então, se não vier mais gente morar aqui, não vai dar. Vai lotar um absurdo. Vai lotar de carro, vai lotar o metrô, vai lotar o trem, vão lotar os ônibus. E isso é o que a gente tem que pensar e fazer. Não dá mais para remendar. Tem uma emergência, você tem que botar um band-aid lá onde é emergência. Mas você tem que curar a doença e não tratar só a febre. Bom, Soninha, pelo que eu posso ver na sua campanha eleitoral, você pretende incentivar justamente investimentos nessas áreas, no caso da periferia, né? E tentar fazer de um lugar assim, não que haja essa necessidade de sempre estar se deslocando para outros lugares, coisas assim, né? Como é que você pretende fazer essa alteração? E até uma pergunta que eu vou colocar junto também, referente ao centro de São Paulo, né? Que desde o governo da Marta Suplicy houve a revitalização do centro. O que você pretende, nesse caso, conservar no centro de São Paulo e algo a mais que você queira colocar? Começando pela periferia. Para gerar mais postos de trabalho, que não são necessariamente empregos formais, né? Mas oportunidades de trabalho. Você deve, né, trabalhar junto com o setor privado, concedendo incentivos para que as empresas que geram muitos postos de trabalho se estabeleçam lá no lugar onde já mora muita gente. Já existe um programa de incentivo assim na Zona Leste, que veio do governo da Marta, que foi um pouco modificado no governo do Serra e ampliado, e mais um pouco pelo Kassab. Então, até dizer que, não, Itaquerão vai detonar um processo
Não, já tem um projeto em andamento de investimento direto do poder público ali, o governo do estado vai, faz uma ETEC, então já tem mecanismos assim, só que eles precisam ser muito maiores e melhores. Então, por exemplo, telemarketing. A gente às vezes liga aqui para um atendimento ao cliente e quem está atendendo está em Manaus. E a gente nem faz ideia disso. Porque o telemarketing pode funcionar na Índia, se for o caso. Então, por que não incentivar as empresas de telemarketing, que geram milhares de postos de trabalho, a se instalar lá na periferia e poupar o deslocamento de milhares de jovens, principalmente. Então, é esse incentivo que pode ser com desconto no ISS, de IPTU, da taxa de transferência de imóveis, né, o ITBI, você pode incentivar decisivamente. E tem o investimento da própria prefeitura. Então, pensando até na economia moderna, né, cada vez mais, a economia do parafuso, e cada vez menos, né, e cada vez mais a do conhecimento, então a prefeitura pode instalar nas periferias incubadoras de pequenos negócios, porque a gente sabe também que a mortalidade das pequenas empresas é enorme. Começa um negócio, dos 10 que começam, 5 morrem. Então, uma incubadora de pequenos negócios, aliás, muitas incubadoras de pequenos negócios, muitos postos de teletrabalho, porque também existem muitas funções hoje que podem ser exercidas de casa. Não de casa necessariamente, onde o sujeito não tem o conforto, o equipamento, a conexão de banda larga necessária. Mas então a prefeitura e as empresas juntas, né, podem criar esses espaços de teletrabalho e economizar deslocamentos. Então isso é criar emprego na periferia. E mais uma coisa, nos empreendimentos de habitação da prefeitura, e tem que fazer muito ainda, de revitalização, de reurbanização de favela, reorganizar, dar condições melhores, porque se só tem um bequinho onde não entra a ambulância, a viatura, o caminhão de entrega, você vai criando guetos, né? Então tem muito que fazer de reurbanização de favela. Hoje em dia, já ninguém mais faz o Singapura, que é só sobe o prédio e acabou, um abraço. Hoje em dia, o governo do estado e a prefeitura já fazem empreendimentos imobiliários habitacionais populares, lembrando que tem que ter a pracinha, o parquinho, o lugar reservado para creche, o lugar reservado para unidade de saúde, uma quadra e assim por diante. Faltou pensar no comércio. Porque os bairros que a gente gosta, o modelo de bairro pra gente é aquele que tem comércio, que tem a padaria, que você faz amizade, que tem o mercadinho, que você consegue resolver as coisas ali. Tem a lotérica, onde dá até para pagar conta, entendeu? A prefeitura, quando revitaliza a favela, esquece essa parte. E a favela tem uma vida comercial forte, né? Tem pet shop na favela, tem pizza delivery, tem o borracheiro, tem a lan house e tudo. Então, se a própria prefeitura lembrar dos seus empreendimentos, de reservar o espaço para o comércio, já vai ajudar no abastecimento das pessoas ali e na geração de muitos postos de trabalho no local, pequeno negócio, negócio familiar, que é uma coisa que a gente gosta, que faz bem para a vida da cidade. Não é a pessoa pegar o carro e ir até o hipermercado, não conhece ninguém, não tem uma relação nenhuma de familiaridade, não tem contato, então isso na periferia vai ser muito importante. E no centro, a mesma coisa em relação à moradia. É você incentivar o mercado, porque o mercado sozinho agora, a Cirela, a Iven, elas vão fazer empreendimento de alto padrão. Vão vender só apartamento caro. Pode ter 45 metros quadrados, mas é de alto padrão. Não é uma kitnet no centro hoje, vai custar uma fortuna, é um loft. Você tá entendendo? Então, a prefeitura precisa se relacionar com o setor privado, incentivando também, de verdade para valer, que as construtoras, não precisa ser a Cirela, mas que uma boa construtora faça imóvel de padrão mais modesto e bem localizado. Porque hoje são coisas que se excluem. Ou é barato, ou é bem localizado. Imóvel em conta, você vai achar na casa de chapéu, mesmo que seja modesto. O imóvel modesto e bem localizado custa caríssimo. Então a prefeitura tem que incentivar o setor privado e ela também, não tem que fazer só habitação popular lá na casa do chapéu. Faz aqui. Faz ali onde tem um estacionamento hoje na Duque de Caxias, entendeu? Durante o dia, 20 carros ficam ali parados. Grande utilidade, né, para a sociedade. Durante a noite, nem isso, entendeu? Então, desapropria o terreno ali onde é o estacionamento e quantas famílias podem morar ali, em vez de 20 carros parados durante o dia, entendeu? Então, essas são medidas sempre prevendo a relação com o setor privado. Não precisa ser tudo desembolso da prefeitura, mas ela pode renunciar a algumas receitas por um investimento privado que vai trazer muito benefício. Tá certo. Participação da nossa audiência no chat aqui com Marcelo Damasceno. João, participações aqui não faltam aqui para a pré-candidata Soninha. A Lia
do Paraíso já adianta aqui algo que é interessante. Ela fala que o voto dela é da Soninha. Mas pensa bem, pensa pensar, tem que saber. Mas ela questiona aqui um ponto. Ela sabe hoje que a Soninha, ex-vereadora, está no Partido Popular Socialista. Mas ela quer saber, hoje a Soninha ela é progressista ou conservadora? Nós vamos colocar aqui também o questionamento do Alan, que ele trouxe exatamente essa questão, mobilidade urbana, repensar o Singapura, o CDHU, com pracinha, área de creche, área de escola, tudo. Você traz isso no seu plano de governo, porque você vê que há mais de 450 anos, isso nunca foi pensado, uma política a longo prazo para a cidade de São Paulo, ou é algo que você está usando agora só para campanha? Não, a gente tem que pensar em São Paulo nas duas coisas ao mesmo tempo. E pode olhar lá no meu programa de 2008 que já tinha lá. Você tem a emergência e tem o médio e longo prazo. Então é isso, se você não pensar em repovoar o centro da cidade, criar postos de trabalho na periferia, pode botar 50 mil ônibus um em cima do outro que o negócio não vai andar. E mais uma coisa, o longo prazo também é urgente, que exatamente porque demora, você tem que começar já, mesmo que você não colha os frutos na sua gestão. Você faz investimento agora e vai mostrar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos que o que você fez vale a pena. Então, não é muito fácil mesmo os políticos se disporem a isso, né, os administradores públicos, a fazer um baita investimento agora e ele não vai colher o mérito disso. Então você tem que fazer as duas coisas. E a emergência, por exemplo, vaga de creche. Tem que fazer isso e aquilo. Mas agora, a mãe vai trabalhar amanhã, não tem vaga na creche, não tem dinheiro para colocar numa escolinha particular, e aí ela faz o quê? Ela se vira. Ela carrega o filho para o trabalho, quando isso é possível. Ela deixa o irmãozinho mais velho olhando o irmão mais novo. Ela pede para a vizinha dar uma olhada, se chorar, você vai lá. Ela deixa as crianças sozinhas. Ela paga uma adolescente da rua que é para olhar as crianças. A gente não pode permitir que isso aconteça. Se a prefeitura não tem agora condições de oferecer a vaga gratuita em creche, na creche direta ou na creche conveniada, então ela tem que assegurar que essa mãe tenha um lugar seguro para deixar o filho sem que a mãe tenha que pagar do bolso dela. É completamente injusto isso. Para uns tem, para outros não tem. Então o que a prefeitura pode fazer? Pode adotar um sistema equivalente ao ProUni, à Escola da Família, do governo do estado, quer dizer, não tem na rede pública gratuita? Então tá bom, eu vou pagar uma bolsa para o seu filho de 3 a 6 anos de idade numa escolinha particular. E melhor do que é feito no ProUni e no Escola da Família também, não é só que eu vou pagar a bolsa, eu vou ver a escolinha, eu vou ver a qualidade, a higiene, o preparo das pessoas, a alimentação, como é que é. E também em relação a mães crecheiras. Muita gente que é contra mães crecheiras, é uma posição que divide muitas pessoas. Eu sou a favor, porque hoje como é aquilo, a mãe paga o vizinho e reza. A mãe crecheira, que vai cuidar de 3, 4 crianças, vai ter uma supervisão da prefeitura. E o controle social, mas a supervisão da prefeitura. Então, vai lá alguém para ver se não tem panela, sabe? O cabo de panela virado para fora. Se aquela pessoa tem mesmo condições de cuidar de 3 ou 4 crianças, então ela vai ser remunerada pela prefeitura e controlada, é uma palavra meio ruim, mas supervisionada, orientada pela prefeitura. Em relação a ser progressista ou conservadora, as pessoas costumam dizer, associar, né, ser progressista com determinadas pautas de comportamento. E as minhas opiniões normalmente são consideradas progressistas ou polêmicas, dependendo do ponto de vista. Quem aprova diz progressista, quem desaprova diz polêmica ou irresponsável, coisa assim. Então, eu sou a favor da legalização da maconha, porque eu acho que seria melhor para a sociedade que o monopólio do comércio dessa substância não fosse da bandidagem. Eu preferia que ela fosse vendida, produzida por gente decente, com CNPJ, recolhe os impostos e que não recebe a fiscalização, o agente público, com rajada de metralhadora, que é obrigado a receber ali o fiscal da Receita, o fiscal da Anvisa, registrar os empregados em carteira, né? Porque hoje essa indústria é toda criminosa, todinha. Então, recrutamento de mão de obra é aquela beleza que a gente sabe do crime organizado, né? Molequinho, quanto mais novo, começa de baixo e promete assim, à medida que você for subindo na carreira, você vai ter uma arma cada vez maior. Que beleza. Então, eu nem acho que isso assim é ser progressista ou conservador. É uma visão que eu tenho de um problema que para mim está mal resolvido. A mesma coisa em relação à legalização do aborto. Eu sou muito
contra o direito de uma vida sacrificar a outra. Em budismo a gente não mata formiga. Mas eu vejo na prática que o aborto ser crime resulta em mais mortes, especialmente das mais pobres. Porque sendo crime ou não, como em muitos casos, quem tem mais dinheiro tem mais segurança, tem mais garantia. Então, não é simplesmente assim, não funciona e tem que fazer funcionar. Não só não funciona, como piora. Por isso que eu sou a favor de uma mudança. Outra coisa que as pessoas costumam associar a ser conservadora ou progressista é o direito dos homossexuais. Para mim é o seguinte, a gente dá isenção de imposto para homossexual, a gente diz assim, olha, dependendo de quem você se apaixona, da pessoa com quem você dorme, você não tem todos os direitos, mas também não precisa pagar imposto de renda, não é assim. A gente pode desaprovar a união homossexual, pode, as pessoas têm o direito de desaprovar pela sua religião, pelas suas convicções, elas podem olhar e falar assim, não, pra mim não é certo, cara, não é certo esse negócio de homem gostar de homem. Ela tem o direito de pensar assim, ela tem o direito de achar que é pecado, cara. Ela tem o direito, mas ela não pode negar a nenhuma outra pessoa o direito de qualquer cidadão e o dever de qualquer cidadão. A gente não exime ninguém de dever porque gosta de mulher e eu acho que o certo é gostar de homem. Então não pode negar os direitos também, entendeu? Então, para mim isso é um exercício de reflexão, de raciocínio do que eu acho que é justo. Para algumas pessoas isso é o que divide progressistas e conservadores. Então, provavelmente eu sou mais polêmica e progressista do que conservadora. Tá certo. Você falou da questão da urbanização de favelas e citou o projeto de Singapura, foi citado CDHU. Eu queria saber se você não acha que o formato físico, me refiro, desse modelo de urbanização de favelas não favorece muitas vezes a criação de guetos, porque assim, eu vou falar por experiência própria. Eu circulo em alguns lugares da cidade, eu conheço favelas que se transformaram em Singapura e que são muito mais perigosas hoje porque são cercadas por um muro alto, que ninguém vê o que está acontecendo lá dentro. E eu conheço lugares, que não preciso dizer onde é, porque a realidade é igual na cidade toda, que policiais morreram torturados dentro de Singapura porque o lugar é fechado e oferece uma segurança para o criminoso que está lá dentro. Será que não piorou a situação? Concordo completamente. Até porque na favela, apesar das condições precárias, em alguns casos você tem uma convivência boa de vizinhança na favela. Você tem na favela características que a gente não vê mais numa cidade grande, que são características da nossa infância ou da cidade do interior, que é o pessoal botar cadeira de praia na rua e tomar cerveja ali de chinelo e bermuda na rua, enquanto as crianças brincam na rua. Então quando você destrói a favela e com a melhor das intenções sobe os predinhos, e os predinhos não tem essa área de convivência e lazer, não tem esse comércio ali de rua onde as pessoas se encontram com o presunto, o queijo, a mortadela e o pãozinho, entendeu? Você piora a convivência entre as pessoas. E outra coisa, na favela, às vezes, já tá meio combinado, ou já tá tolerado, pela convivência. Esse aí ouve música alta e pronto. Num condomínio, num predinho, você tem mais rigor nas regras, sabe? É a conta d'água que, enquanto não puseram o hidrômetro individual, todo mundo paga dividido igual, mesmo que um gaste muito mais do que o outro. A proximidade, a convivência, dividir, sabe? A despesa da lâmpada do condomínio, criança berrando na escada, você tá entendendo? Então, de fato, se você só bota todo mundo empilhado num predinho, desconfortável, apertado, escuro, mal ventilado, sem área de lazer, sem comércio, cercado de muro, você piorou a vida daquelas pessoas. O muro é ilusão de segurança para quem está dentro dele. Não é seguro no condomínio, não é seguro no Singapura, entendeu? Ou no CDHU. Por isso mesmo que você falou. E para quem está do lado de fora, é muito claro que o muro não é seguro. Se você tiver que andar numa rua, por mais iluminada que ela seja, se você tiver que andar e ela tem um murão de um lado, um murão do outro, dá medo, entendeu? As pessoas precisam se ver para ter mais segurança. Então eu concordo completamente com esse diagnóstico. E aí, felizmente também, a essa altura, a Quadra, a CDHU, já aprenderam que tem que ter a política de pós-ocupação. Você tem que acompanhar aquelas pessoas. Se em condomínio em Pinheiros, o nego sai na mão e um mais louco dá um tiro no moleque porque o som tava alto,
Quer dizer, não tem só a ver com escolaridade, não tem a ver só com faixa de renda. Convivência é difícil no mesmo teto, dividido em pedacinhos. Então, a CDHU, a Coab, hoje em dia, tem esses programas de pós-ocupação. E na Sutac, onde eu trabalho agora, a gente tem muita parceria com as duas, CDHU principalmente, que é para, por exemplo, dar curso de artesanato, para promover a convivência, o relacionamento ali entre as pessoas e a geração de renda, inclusive, daquelas pessoas. Então, isso é muito importante. Não é só construir uma gaiola e botar as pessoas lá dentro e falar assim, eu tirei vocês da favela, agora melhorou muito. Não é verdade necessariamente. Sem contar que esse tipo de conjunto habitacional tem um componente de limpeza social, né? Ele é uma caixa para esconder aquelas pessoas, para quem está de fora não precisa olhar para elas. Também pode ser ficar mais bonitinho, né? Aliás, os Singapuras, com o mérito que eles têm de verticalizar e permitir que as pessoas continuem morando na mesma rua que elas moravam, no mesmo endereço, porque isso é um ganho, né? Se não se faz a remoção da favela aqui na Barra Funda e dá o apartamento no Itaim Paulista, né? Que beleza, você rompe todos os laços possíveis. Então, Singapura tem esse mérito de pensar em deixar as pessoas onde elas já moram, né? Mas, se você for ver, ele foi feito sempre na beira da rua, para as primeiras fileiras de barraco. Muitos casos atrás de Singapura nunca deixou de ser a favela. Então, tem sim o aspecto da aparência também, né? De dar uma organizada na aparência. Aproveitar. O legal da Soninha é que, assim, ela fala de todos os temas, a maioria deles, e eu admiro por causa disso. Não tem receio de citar temas polêmicos, né, sem mesmo a gente ter tocado, né, por conta, independente do lugar que vai. Eu sou palmeirense mesmo, não faço média com ninguém, não fico falando que eu sou torcedor do Corinthians ou do Flamengo, como muitas pessoas fazem. Então eu te admiro também por causa disso. Até puxando o gancho disso, certa vez eu encontrei com a Soninha no metrô, não sei se ela vai se lembrar, batemos um papo muito legal, né? Então isso é uma coisa muito bacana da parte da Soninha, realmente. Estar próximo às pessoas, conhecer, porque às vezes você vê essa questão do político chegar na ocasião da eleição, falar assim, eu vou andar no metrô para ver a situação do metrô. A Soninha não precisa, na hora da eleição, fazer isso, ela faz isso naturalmente. Isso. E aí, voltando a um pouco mais da questão da política, suas propostas, né, prefeitura. Hoje o que acontece? Você tem o prefeito, você tem os vereadores, e você tem as subprefeituras. Então, os meros mortais, normalmente a gente não tem acesso ao prefeito. E muitas vezes também não temos acesso aos vereadores, né? O pessoal está lá, na área comercial, todo mundo trabalha. Então você está mais próximo das subprefeituras. Hoje, Sonia, as subprefeituras, muitas pessoas estão falando, e eu também penso dessa forma, elas só estão ali para zeladoria, na verdade, de fato, né? Zeladoria o que é? Você cortar o mato das árvores, né? Cortar o mato, aparar as árvores, tapar buraco e fazer limpeza. Então, a princípio, seria isso. Então, assim, quais as suas propostas? Realmente dar autonomia para o subprefeito, que hoje sempre tem esse discurso, vou dar autonomia para o subprefeito. Só que a hora que eu sou prefeito, eu falo, não, autonomia não, eu vou colocar lá uns amiguinhos meus, eles vão fazer tudo que eu quero. E os vereadores também têm receio que o subprefeito também tenha muita força política, porque vai ofuscar. Então, assim, quais as suas ideias, seus projetos com relação às subprefeituras? Realmente vai dar autonomia? E se você é a favor de eleição direta para subprefeito, como existe hoje para o Conselho Tutelar, sem ter vínculo com partido político? Eu prefiro que o subprefeito seja de nomeação pelo prefeito, porque ele é um elemento muito importante dentro do Poder Executivo, da administração municipal. E ele pode ser exonerado, né, por 1001 razões, inclusive por pressão da sociedade, ele pode ser exonerado, e se ele tiver um mandato, né, eleito, isso já fica mais complicado, e digamos que a população elegeu um subprefeito que é contrário à atual administração municipal, que é oposição ao prefeito. Então, você não consegue delegar e nem poderia ter mais autonomia e você ter, no fim, um choque entre o poder local e o poder central. Então, eu não sou a favor da eleição direta para subprefeito, mas de você aumentar cada vez mais as possibilidades de participação da população na subprefeitura. Não só escolher o subprefeito e pronto. Até porque
a subprefeitura não atende só a quem mora ali, a quem é, sabe, domiciliado ali e tem um título de eleitor naquele colégio eleitoral. A subprefeitura da Lapa, que é onde eu trabalhei, tem 270 mil moradores e já cresceu, com certeza. E 1 milhão de pessoas passam pela subprefeitura da Lapa, porque ela tem a CEAGESP, porque ela é cortada pelas 2 marginais, porque ela é ponto de chegada de 3 estradas, Bandeirantes, Anhanguera, Castelo Branco. Então, muita gente tem o direito de participar da gestão, mesmo que o cara só chegue ali de manhã e vai embora à noite, e ele mora em Francisco Morato. Então, você tem que criar mais possibilidades das pessoas participarem da subprefeitura e criar oportunidade, não é só dar uma chance para elas irem lá reclamar. Porque muitas vezes a participação popular acaba sendo isso. Você abre a palavra, as pessoas reclamam, você escuta, se Deus quiser fazem alguma coisa com o que foi dito, entendeu? Então é mais do que isso, é você dividir com as pessoas mesmo os dilemas, porque tem dilemas, tem conflito de vizinhança, tem o ambulante e tem o comerciante, entendeu? Tem o morador e tem o pessoal que trabalha no bar ali do lado. Então, cada subprefeitura, elas já são grandes demais, as subprefeituras em si. A Lapa tem 6 distritos, ela vai da Avenida Pacaembu até Osasco. Então, você tem que ter a possibilidade das pessoas participarem nos distritos, inclusive, ter não 31 subprefeituras apenas, mas 96 projeções das subprefeituras, uma em cada distrito. E o distrito já é enorme. Jaguaré é um mundo, Jaguaré é outro mundo, e assim por diante. E a prefeitura tem que ter, sim, mais autonomia, o que significa mais recurso financeiro, porque hoje em dia, nem para executar as tarefas de zeladoria, conforme o subprefeito sabe que tem que ser feito, sabe, porque é o dia inteiro tomando lambada ali nas costas, ele não pode. O recurso é limitado e é engessado, entendeu? Então, se eu quiser contratar 6 equipes de poda de grama no verão, porque a grama cresce por semana, e economizar no inverno, eu não posso, porque na prefeitura estabeleceram cotas financeiras idênticas de janeiro a dezembro, está entendendo? Então, são poucas funções, para as poucas funções que existem, são poucos recursos, e até o seu discernimento, o seu poder de usar aqueles pouquinhos recursos, conforme você sabe que são as necessidades locais, isso não tem acontecido. Então, eu certamente mudaria isso tudo. Assim, eu sei, mais do que qualquer outro candidato, o que é estar na pele de um subprefeito. Que foi essa pele aqui, ó. Sim, eu tenho 2 perguntas para fazer para você a respeito da troncalização que você pretende implementar em São Paulo. O que seria a troncalização? Troncalização é, no caso, aquelas filas de ônibus que passam nos corredores, né? Às vezes você está no 20º ônibus lá atrás e você tem que esperar o ônibus chegar ao ponto para que as pessoas entrem. A sua mudança, pelo que eu sei, você parece que quer mudar para que as pessoas paguem a sua passagem do ônibus no próprio ponto, né? Para que na hora que os ônibus chegarem, automaticamente abra as portas. E também aquela outra questão dos caminhões, né? Que você acha errado nas marginais eles estarem proibidos de circular no horário das 5 às 9 da manhã e do horário das 17 às 22 horas. Você já explicou a troncalização direitinho, porque não fui eu que inventei, né? Todos os urbanistas, os técnicos em transporte público sabem o que é isso. Essa é a etapa seguinte, a implantação da faixa exclusiva. Você faz a faixa exclusiva para o ônibus, porque você tem que dar prioridade ao ônibus. O ônibus carrega 60 pessoas, onde caberiam 3 carros, com no máximo 15. E geralmente 3, né? Então o ônibus tem que ter prioridade. Agora, se você pega, dá para fazer o exercício assim com um carrinho de brinquedo, né? Matchbox. Se você pega todos os ônibus que estavam e espreme eles todos na faixa exclusiva, você vai ter uma fileira de ônibus andando a 10 por hora em comboio. Se o embarque é demorado, pior ainda. Então você pega agora o horário de saída de faculdade, o ônibus para e fica até todo mundo passar pela roleta. Então, com esse sistema que você falou, do pré-embarque, quer dizer, você paga a tarifa na hora que você chega no ponto de ônibus, que precisa ser bem melhorzinho também, né? Não pode ser esse esculacho que é na maioria dos lugares hoje. Quando o ônibus para, já está pago, todo mundo, e você não só é rápido entrar, como quem disse que você entrar só pela primeira porta? Se está pago, é que nem o embarque de metrô. 4 portas no ônibus, 6 portas no ônibus, abrem todas ao mesmo tempo para embarque e desembarque. Então isso é o elementar. Mesmo que você ainda tenha 20 ônibus malditos um atrás do outro,
Se o embarque e o desembarque for mais rápido, já melhora. Mas o certo é não ter 20 ônibus. Não ter aquela fileira de ônibus assim, Pinheiros, Grajaú, Campo Limpo, Grajaú, outro Pinheiros e outro. Não precisa. Você não pega o metrô e assim, esse aqui tá indo pra Sé, mas o meu não, o meu é o da Liberdade. Então vou esperar o de trás, que é o da Liberdade. O meu é o São Joaquim, é o terceiro. Caraca, todo metrô vai do Tucuruvi pro Jabaquara e volta. Então é isso que tem que ser o corredor de ônibus. Veículos maiores, com esse embarque mais rápido e que percorram o corredor. Então eu não preciso esperar o meu ônibus. Qualquer ônibus que passar é o meu. E aí depois eu desço desse ônibus e pego o menor, que também não é o biarticulado, tendo que se espremer para fazer uma curva absurda. Não, o biarticulado anda ali. E de preferência ele pode ser elétrico, precisa melhorar muito. E os ônibus menores é que vão levar as pessoas até mais perto do destino delas de fato. Então isso, olha, foi feito em Curitiba 1 século atrás. Aí a gente pode até dizer assim, mas agora é mais difícil. Mas é totalmente viável e muito mais fácil, barato e rápido do que fazer metrô. Funcionar agora o transporte sobre pneus no corredor com a mesma qualidade de um metrô. Previsível, pontual, confortável, rápido, isso tudo. Então a prefeitura ela é a concessionária, aliás, ela é a concessora das linhas. A linha não é da empresa. A prefeitura tem de reorganizar o sistema. Então isso é uma ação política forte e tal, mas aí a empresa pode resistir, dizer, não, mas eu vou perder minha receita que estava prevista no contrato. Cara, ao mesmo tempo você tem muitas linhas precisando ser criadas em São Paulo, porque as conexões entre os bairros são muito ruins. Às vezes você tem que ir até Pinheiros, para de Pinheiros e para outro lugar que era mais perto. Então precisa criar essas linhas perimetrais e precisa melhorar o serviço de ônibus depois das 10 da noite, depois da meia-noite. Não tem cabimento São Paulo ter um transporte tão merreca de madrugada. E no fim de semana também, que tem linha que não circula no fim de semana. Não circula, é um absurdo. Então você pode, para as empresas concessionárias, conceder outras linhas, outros itinerários para elas operarem, para compensar essa linha que elas tinham no corredor e que vai ser suprimida. Bom, Soninha, o papo tá ótimo. A gente tem muitas perguntas que a gente gostaria de fazer agora, mas infelizmente o nosso tempo é curto, a gente tem um horário aqui programado. Então, você deu espaço para que você faça agora as suas considerações finais aí. E desde já agradeço a presença no nosso programa. Muito obrigada. A gente em outubro vota não só para prefeito, mas para vereador. Isso é muito importante. E não é fácil escolher um vereador, porque o prefeito ainda a gente sabe o que faz prefeito, vai. Às vezes não percebe que algumas coisas vão muito além da capacidade do prefeito, dependem da conjuntura internacional, etc. Mas muita coisa é mesmo atribuição da prefeitura, né, do poder executivo local. Mas as pessoas sabem muito pouco sobre o que é um vereador, o que faz um vereador, portanto, como escolher um vereador. Às vezes você tem um candidato a vereador que não sabe, ele faz promessas que ele não pode cumprir, não é porque ele é mentiroso e safado, é porque ele mesmo não sabe, ele pensa que ele como vereador vai ser capaz de fazer creche. Isso não é atribuição do vereador, não é o poder que ele tem. Então, geralmente prefeito a gente vê, tem horário eleitoral, tem debate, tem sabatina, tem onde acha. O vereador tem 1000 candidatos a vereador em São Paulo. Então dá muito mais trabalho para escolher. Mas é super importante. O melhor prefeito do universo, com uma Câmara Municipal que não seja representativa, que não seja séria na sua maioria, ele vai sofrer para conseguir fazer um bom governo. Aí não adianta a sua prefeitura ter dinheiro, autonomia e poder, se ele só conseguir votar matéria na Câmara, se o vereador disser, você nomeia o meu cunhado lá na coordenadoria de finanças da subprefeitura do Grajaú, você não vai aprovar porcaria nenhuma aqui na Câmara, entendeu? Então escolham, dá trabalho, mas juro que vale a pena. Prestar muita atenção e escolher muito criteriosamente quem você vai votar para vereador. Tá certo, essa foi a nossa entrevista com a Soninha Francini, pré-candidata à Prefeitura da cidade de São Paulo. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais jornalismo e cidadania ao vivo aqui na sua AltV. Considerações finais, Maurício? Bom, hoje eu chamo a Soninha, né? Não somente a Soninha candidata a prefeita, a Soninha que já trabalhou na AltV, a Soninha da SPN, né? A Soninha que todos nós
conhecemos. Vereadora. Vereadora, parabéns, Soninha. Eu sou ex um monte de coisa, minha lista Jornalista. de ex. Companheira de profissão. E vocês vão chamar todo mundo, né? Pretendemos. Tem que chamar. Claro. Tem que chamar. Vamos ver todos. Obrigado. Eles não vão vir, mas a gente chama. Vamos convidar. Tá certo. Marcelo? Então, agradecer a participação de todos aqui no chat da AltV, mais uma vez acompanhando o Jornalismo e Cidadania. E, claro, desejar um feliz junho, que amanhã é 1º. Tá certo. Então a gente fica por aqui. Como eu disse, quinta-feira que vem tem mais. Boa noite para todos vocês. Recarreguem suas baterias, porque amanhã é sexta-feira. Até quinta. Tchau.